Nesta aula, vamos estudar um conceito muito importante em física chamado ordem de grandeza. A ideia de ordem de grandeza surge quando precisamos comparar números muito grandes ou muito pequenos. Em muitas situações da ciência, as quantidades envolvidas variam enormemente de escala. Por exemplo, podemos comparar o tamanho de uma bactéria, o tamanho de um ser humano, ou até o tamanho de um planeta. Para lidar com essas diferenças gigantescas de escala, utilizamos potências de 10. Assim, conseguimos representar números de forma mais simples e mais organizada. A ordem de grandeza de uma quantidade indica aproximadamente qual potência de 10 melhor representa aquele valor. Esse conceito permite fazer estimativas rápidas e comparações entre grandezas físicas. Agora vamos ver como determinar a ordem de grandeza de um número. O primeiro passo é escrever o número em notação científica. Isso significa expressar o número na forma n multiplicado por 10 elevado a uma potência, ou seja, n vezes 10 elevado a y. Depois disso, analisamos o valor do número n. Se o valor de n for menor que 3,16, a ordem de grandeza será 10 elevado a y. Mas se o valor de n for maior ou igual a 3,16, então a ordem de grandeza será 10 elevado a y mais 1. Vamos observar alguns exemplos. Considere o número 430. Podemos escrever esse número como 4,3 vezes 10 ao quadrado. Como 4,3 é maior que 3,16, a ordem de grandeza será 10 ao cubo. Agora, observe o número 12.000. Podemos escrever como 1,2 vezes 10 elevado a 4. Nesse caso, 1,2 é menor que 3,16. Então, a ordem de grandeza permanece 10 elevado a 4. Esse procedimento permite identificar rapidamente a escala aproximada de uma quantidade. A ideia de ordem de grandeza aparece com frequência no nosso cotidiano. Esse conceito é muito útil para fazer estimativas rápidas. Por exemplo, na economia usamos ordens de grandeza para diferenciar milionários e bilionários. No estudo do clima, analisamos quantidades como milímetros de chuva. Em eventos grandes, como shows ou competições esportivas, falamos em milhares de pessoas presentes. Na tecnologia, a capacidade de armazenamento de memória também utiliza potências de 10. Por exemplo, 10 elevado a 9 bytes, que corresponde aproximadamente a gigabytes. Vamos observar um exemplo prático. Imagine uma maratona com cerca de 5.000 participantes. Se cada corredor consumir vários copos de água ao longo do evento, podemos estimar o consumo total. Nesse caso, uma estimativa razoável pode chegar a cerca de 90.000 copos de água. Perceba que essa estimativa não precisa ser exata. O objetivo é apenas compreender a ordem de grandeza da quantidade envolvida. Esse tipo de raciocínio é extremamente útil em física e também em diversas situações do dia a dia. Se você quiser testar seu entendimento sobre esse tema, eu deixei uma enquete na descrição deste vídeo. Passe lá depois e participe. Nesta aula, você aprendeu o conceito de ordem de grandeza. Vimos que esse conceito permite simplificar números muito grandes ou muito pequenos utilizando potências de 10. Também aprendemos o procedimento para determinar a ordem de grandeza de um número escrito em notação científica. E, por fim, vimos que esse conceito aparece em diversas situações do cotidiano, da ciência e da tecnologia. Na próxima aula, continuaremos avançando no estudo das grandezas físicas e suas aplicações. Se você quer acompanhar todo o curso de Física do Ensino Médio, se inscreva no canal Professor Canário.